e hoje aprova o Senhor trazer para a igreja. Amém? Gênesis capítulo 39, que nos diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi... Vou começar do começo, porque desliguei aqui. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde o que pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Somente até aqui, uma palavra bastante conhecida. Eu sou suspeita para falar sobre José, porque eu amo toda a história de José. Eu acho uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, entre outras. E nesse texto, eu gostaria de enfatizar algo muito importante que acontece nesse capítulo, que é a tentação sobre a vida de José. Quando a gente decorre no texto, a gente vê que o texto diz que José era formoso, de porte e de aparência. E que a mulher de Faraó pôs os seus olhos em José e disse para ele: Deita-te comigo.
Você vai decorrendo mais no texto, e aí no versículo 10 diz que aconteceu que falando ela cada dia a José. Às vezes quando a gente lê rapidamente o texto, a gente acha que foi esse momento que ela atacou José, que foi um momento de tentação maior sobre a vida de José. E o texto nos revela que falando ela cada dia a José. José já estava, há um tempo sendo tentado. Não foi uma vez. Não foi aqui no versículo 7, quando ela disse, deita-te comigo. E ele diz, faria essa maldade contra o meu Senhor e pecaria contra Deus? Não. Ela continuou. Até que um dia, ela vê que não tem ninguém na casa, que não tinha nenhum dos servos ali na casa, e ela se aproxima de José, e ela pede mais uma vez, dizendo a ele, deita-te comigo. O que o Senhor quer falar conosco, através dessa palavra, é que o ser humano, ele possui um forte instinto de sobrevivência. E, portanto, quando as pessoas procuram quando ela está numa situação difícil, procuramos caminhos mais fáceis ou tomar decisões rápidas. Decisões que, às vezes, nós não pensamos. Decisões que, às vezes, para alguns, pode ser para menos riscos. Para outro, pode ser para mais risco. No caso aqui, para José, era de grande risco. Mas, trazendo para os nossos dias de hoje, dependendo da situação, nós procuramos caminhos ou decisões que apresentam pouco risco. O ser humano, ele está sempre buscando o caminho mais fácil. O problema é que esse instinto de sobrevivência constantemente entra em conflito com a nossa fé. Entra em conflito com a nossa fé. Ao buscar o caminho mais fácil, o caminho mais, aparentemente, para nós mais seguro. Muitas pessoas não se importam de pecar, desde que isso traga prazer e benefício no curto prazo. Porque é o que acontece exatamente hoje. As pessoas, elas, por esse instinto de sobrevivência, o que eu faço? É o caminho mais fácil, é a decisão de menos risco. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos diz que o caminho é estreito. E quando a gente para e pensa e faz uma menção disso, sempre é bom andar num caminho mais largo. Num caminho onde você tem espaço, onde você tem liberdade de ir para lá, de ir para cá. Eu posso dar um pulinho aqui para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso andar no meio. Mas o caminho estreito, quando ele é bem estreito, imagine você num lugar que você tenha que passar, que há paredes ao teu lado, e você só consegue passar. Você não consegue se movimentar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar, talvez, para trás. Então, o instinto de sobrevivência do homem, do ser humano, é procurar caminhos e decisões que apresentem menos risco e que faça com que você chegue mais fácil no caminho ou ao seu destino. E isso acontece porque o instinto de sobrevivência motiva o homem a viver os prazeres de hoje e não pensa no amanhã. Por outro lado, a fé nos pede para abrir mão dos prazeres de hoje para alcançar a salvação eterna amanhã. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, a história que nós acabamos de ler, um homem, um menino que quando chega no Egito,
Potifar o compra. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e estava na casa do seu Senhor, e vendo o seu Senhor que tudo que ele fazia prosperava, o colocou como mordomo de sua casa. E José é tentado. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, não sei. Mas José, ele não buscou o caminho mais fácil. José, ele não buscou o caminho mais fácil. Ele não buscou o caminho que ia trazer para ele prazer e benefícios para sua carne. Não, ele se posicionou. Por isso que, por outro lado, a fé pede para nós abrirmos mão dos prazeres de hoje para alcançar a salvação de amanhã. Essa é a dificuldade de muitos. Essa é a nossa dificuldade, enraizada no coração do homem. E como diz um ditado popular, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Quem nunca usou esse ditado? Quem nunca usou esse ditado? Em outras palavras, as pessoas não gostam de assumir risco. E sempre procuram o caminho mais seguro, o mais fácil. Que risco é esse, irmã Silene, que você está dizendo que até agora eu não entendi? O risco de parar na prisão, de ser prisioneiro, caluniado. Você acha que eu quero ser caluniado e ir para a prisão? Não, eu prefiro me deitar com a mulher de Faraó. Ou eu prefiro pecar. O que é? Para assinar um papelzinho aí? É um valorzinho a mais? O que é? Eu procuro assumir e me posicionar diante daquilo que verdadeiramente vai me levar adiante daquilo que Deus preparou para nós, que é alcançar a salvação, a vida eterna. Mas para isso nós temos que vencer, nós temos que superar a tentação. Essa mesma linhagem de pensamento, de incentivarmos, de se envolvermos com essas coisas que vêm até nós, com os prazeres desse mundo, algo que é imediato. E nós corremos para isso. Corremos para se envolver com os prazeres desse mundo ou com aquilo que não nos vai trazer risco, do que se envolver com o reino de Deus, algo que vai nos trazer a salvação no longo prazo. E a história de José nos mostra isso. Ele não se rendeu ao pecado. E deixa eu te falar uma coisa, o pecado gera dor, o pecado gera sofrimento. Tem gente que diz assim, o pecado ou o proibido é mais gostoso. Não se engane. O pecado é uma fonte de sofrimento. Saber que o pecado gera sofrimento, precisamos pensar. Precisamos então vencer com mais facilidade nos dias de hoje a tentação. No tempo presente de hoje. Além disso, o sofrimento trazido pelo pecado, ele não é uma possibilidade, ele é uma certeza. Ele é uma certeza. Esse sofrimento não é algo que vai acontecer só amanhã, só no futuro. É algo que acontece de forma imediata no momento que você comete o pecado. E aí parece até que eu estou pregando contra aqui, né? Porque se a gente parar para pensar, José foi parar onde? Na prisão. Inocente. Irmã Silene, não está ao contrário, não? Não está, não. Por quê, irmã Silene? Vejamos Saul, desobedeceu a Deus. Davi, consequência do seu pecado, arruinou sua casa, sua família. José, ele só foi preso, passou um períodozinho na prisão. Passou um tempo encarcerado. Gerou sofrimento? Sim.
mas não um sofrimento com consequência de um pecado que ele fez. Gerou para ele uma consequência e uma prisão a qual ele se posicionou em não se deixar ser levado pela tentação. Portanto, o pecado, o sofrimento, a dor, quando nós não superamos a tentação, o pecado, de fato, ele nos traz consequências imediatas. E eu espero que, ouvindo essa mensagem, os irmãos que estão aqui, os que estão nos ouvindo pela internet, possa te ajudar a ter mais força para lutar contra todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. E também te ajudar a vencer a ilusão de que você pode deixar para lutar contra o pecado amanhã. Não. Talvez esse amanhã nunca chegue. O momento atual, o tempo presente, é uma certeza. Mas o amanhã, o futuro, é uma possibilidade. Ou seja, se você não vencer o pecado hoje, pode acontecer de você não conseguir vencê-lo nunca mais. Por que você está falando isso, irmã Silene? Porque José, ele foi ouvindo, ele falava com aquela mulher, ele falava que não podia, ele falava que ele não ia pecar contra o seu Deus. Mas chegou um momento que, veja que no versículo 12, diz que ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. O pecado, geralmente, entendemos que é para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus. Ou seja, qualquer ação contrária ao que a Bíblia nos ensina. No que diz respeito à conduta correta do cristão. Tudo isso pode ser considerado pecado. Tudo aquilo que é desobediência à vontade de Deus. 1 João 3, versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E o convite ao proibido, à tentação, está aí. Está aí. Nós precisamos controlar os nossos desejos, a nossa carne, a nossa vontade. Porque nós temos um soberano em primeiro lugar. Que podemos falar com Ele. Que podemos nos expor na presença dEle. Podemos pedir ajuda a esse soberano. Podemos nos expor diante da presença dEle. Aqui, José está sendo tentado com relação ao sexo, com relação a deitar-se com a mulher. Mas hoje, irmãos, tem muitas coisas que o mundo está oferecendo, que nós sabemos que a Bíblia, que o nosso Deus, que o nosso Senhor não está de acordo, que é contrário ao que a Bíblia nos ensina. Então, se nós temos a Bíblia, que é uma arma certeira contra a tentação, nós precisamos de um autocontrole. E é importante lembrar que estamos falando de matar o pecado. Matar o pecado. Porque o pecado imediato que vem até você. Porque ele está em nós. Quem diz que nós não somos pecadores, a Bíblia diz que somos mentirosos.
Mas nós podemos, de forma especial, ter a possibilidade de recusar pecar. Trata-se de uma luta preventiva para não lidar com os estragos consequentes do pecado. Porque que estrago foi na vida de Davi. Que estrago foi na vida de Saul. Que estrago numa simples desobediência de Abraão. Está o resultado aí. Está o resultado aí. Uma descendência de um lado, outra do outro, guerreando. Está vendo como o pecado, ele traz dor e sofrimento? Ó. Lá no começo da história, Abraão resolve ouvir Sara. Para quê? Para as nações estão guerreando. Era só mais um pouquinho de tempo eu esperar. Era só mais um pouquinho. Então, é importante lembrarmos que nós precisamos lutar anteriormente e de uma forma preventiva contra o pecado para que isso não chegue até nós, até a nossa casa, esses estragos consequentes. Usando aqui o exemplo de Caim, a Bíblia mostra que já havia entrado em seu coração questionamento maligno acerca de Deus, o que incitou suas emoções e o aproximou do pecado. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 4, o versículo 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procede bem, não é certo que serás aceito. Não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tentação é quando nós desejamos o que Deus restringiu. Pecado é quando o desejo nos domina. E aí já é um problema. E José fugiu da tentação por várias vezes. José foi um personagem bíblico com uma história inspiradora. Meu Deus, por isso que eu falei para vocês, eu amo a história de José. Porque em todos os capítulos que está falando sobre José, da história de José, você consegue tirar algo inspirador, você consegue tirar algo de um homem que foi escolhido por Deus. E como o pastor César disse aqui outro dia, um homem que traz a representação de Jesus, que se entregou, que foi encarcerado, caluniado, para salvar uma nação, para salvar um povo. Ele enfrentou tentações, ele ajudou o povo durante a fome, ele perdoou os seus irmãos, ele se reconciliou com sua família e nos deixou lições. Que lições são essas, irmã Silene? Primeiro, José nos deixa uma lição maravilhosa. Use os dons que Deus lhe deu. Use os dons que Deus lhe deu. Use o dom que Deus lhe deu. Não importa onde você esteja. Primeira lição, não importa onde você esteja. José foi próspero na casa de Potifar, mas também foi no cárcere. Qual é o dom que Deus te deu? Quais são os dons que Deus depositou sobre a sua vida? E não importa onde você esteja, irmã Silene, está difícil, o cárcere está, o negócio está ruim. Pois é aí mesmo. Não basta ter dom para ser bom em alguma coisa. Você precisa praticar. Comece aos poucos e construa uma boa reputação. Graças à sua experiência, enquanto escravo e prisioneiro, José ganhou o posto de primeiro-ministro do Egito.
Como, irmã Silene? Com uma boa reputação, porque mesmo sendo acusado, mesmo sendo caluniado, esse homem não abriu a boca. Sabe o que acontece com a gente? Vou te falar. Quando a gente é acusado e é inocente, primeira coisa a gente quer esbravejar, a gente quer falar. Esse homem abriu a boca? Esse homem falou alguma coisa? Esse homem tentou se inocentar? José tentou se explicar? Não, eu prefiro pagar. Eu prefiro levar o nome de traidor, porque foi assim que Potifar o via, do que trair o meu Senhor, do que pecar contra o meu Senhor. Outra lição: afaste-se das tentações. José recusou firmemente a oferta e fugiu. José, desde o início, ele sofre devido à sua fidelidade. Mas ele esperou e depois Deus lhe deu uma resposta. Ele não caiu no pecado, ele não caiu nas lábias da mulher de Potifar, mas depois o Senhor o honrou com uma esposa e com 2 filhos. O que está engrandecendo os teus olhos? Lembre-se que é de Satanás, porque o de Deus é coisa melhor. Mesmo se levar muito tempo, é melhor você esperar. Terceira lição: mantenha a sua fé em Deus, mesmo diante das adversidades. A vida de José foi marcada por dificuldades. E não foi só pelo fato da tentação. Desde ser vendido como escravo, até ser injustiçado, acusado e preso. No entanto, sua fé permaneceu firme, mesmo diante das adversidades. A lição aqui, sabe qual que é, irmãos? É cultivar uma fé resiliente, confiando que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Mesmo quando ela parece sombria. Irmã Silene, não está fácil. Eu sei. Talvez as minhas lutas, talvez as acusações que um dia eu ouvi a meu respeito, me machucou, me causou choro, me causou dor. Mas eu preferi me silenciar. Eu preferi ficar quieta e apresentar ao Senhor. Talvez assim na tua vida também, mas você está a ponto de gritar. Você está a ponto de eu vou lá resolver essa parada, porque eu sou crente, mas meu braço não é. Ah, porque não é assim que fala comigo. Ah, porque eu sou crente. Tá. Você é, eu sou, mas nós temos um advogado à direita de Deus Pai. E é Ele que advoga as nossas causas. É Ele que cuida de nós. Continue cultivando uma fé resiliente, confiando em Deus, que Ele está no controle de tudo. Todas as vezes que você resolver fazer do seu jeito, com a força do seu braço, é desastre, é caos. E o ser humano tem um problema muito sério, porque ele não consegue ser afrontado, ele não consegue ser caluniado, ele não consegue ser jogado na parede e ficar quieto. Ele quer resolver de alguma forma. E o que é isso, irmã Silene? Falta de confiança em Deus, falta de uma fé resiliente. E eu faço menção aqui da abertura da Áquila, que foi uma maravilha para encaixar aqui nessa palavra. Está faltando fé? Está incrédulo? Peça para Ele. O texto que a Áquila leu aqui, um pai pedindo. Isso se chama incredulidade. Você não consegue ver, você não consegue enxergar.
Peça ao Senhor. Quarta lição. Em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. Foque em Deus, em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. Foi o que José fez, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar me dispondo. Eu estou dentro da prisão, eu estou encarcerado, mas aonde eu estou, o meu Senhor está. Não importa a circunstância e o lugar que você está, se o Senhor está com você, você vai fazer tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar, mas para de querer se justificar. Para de focar nas injustiças que vêm a teu respeito. José, ele foi fiel na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão, no palácio. Foi fiel na pobreza, na riqueza, no anonimato e na fama. Ele não deixou e abandonou o seu Deus. Nós, por muito menos, estamos dizendo que não queremos, que não vamos fazer, que não vou, que não faço. Porque alguém me magoou, porque alguém me machucou. Oh, meu Pai eterno. Quero te dar uma dica, assiste Paixão de Cristo de Mel Gibson, quando você vê aquelas chibatadas, aquelas lâminas cortando, representando ali os cortes nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, isso ali é sofrimento, isso ali é alguém realmente ser levado sobre si tudo aquilo que é nosso, que eram os nossos pecados, as nossas transgressões, as iniquidades. Fiel na sua casa, fiel na casa de Potifar, na prisão, no palácio, no tempo de pobreza, no tempo que ele foi levantado como governador, ele não deixou de adorar ao seu Senhor. Costumo dizer todas as vezes que eu prego sobre José, um menino, foi parar no Egito, um hebreu, a qual adora o Deus vivo, o Deus verdadeiro, parar na casa de homens que adoravam deuses, parou na casa do guarda, do capitão da guarda, Potifar, parou no palácio diante do faraó. Parou na prisão, mas não deixou o seu Deus. Não deixou o seu Deus. A tentação vem, irmão, sobre as nossas vidas. Vai continuar vindo. Mas depende de nós. Se vamos rejeitar ou aceitar. Se vamos escolher o caminho mais fácil, mais rápido, que nos traz prazer de curto prazo, ou se vamos escolher o caminho apertado, estreito, difícil, que nos leva à salvação a longo prazo. Viver com Ele na eternidade. Viver com o Senhor na eternidade. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmos 105. Esse salmo é um louvor pela direção de Deus. O salmista está louvando, exaltando, invocando, está lembrando das maravilhas, dos prodígios que o Senhor fez ao seu povo, as maravilhas de fazer com que o povo
entrasse no Egito. As maravilhas da direção de Deus. Olha que o versículo 17, o verso 17 diz: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com correntes e foi aprisionados em ferros, até o tempo que se cumpriu a sua palavra. A palavra do Senhor confirmou o que dissera. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou. Fez senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes à sua vontade e a instruir os seus anciãos. Irmã Silene, o que é isso? Vamos lá no 45, Gênesis 45. Ali o povo está celebrando um homem que foi vendido ao Egito como escravo. E se vocês prestarem atenção, a palavra diz que cumpriu o que o Senhor tinha sobre a vida dele. Olha o que diz o versículo 5 no capítulo 45 de Gênesis. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. José foi enviado para o Egito para conservar um povo com vida. E diante disso, ele não se rendeu aos desejos carnais, nem muito menos se rendeu aos deuses daquele lugar. Mas ele foi um homem que o Senhor enviou adiante deles, adiante daquele povo, para adentrar no Egito e salvar uma grande nação, para um grande livramento de um povo que ia morrer de fome. E foi isso que o Senhor fez por nós. Morreu pelos nossos pecados. Se fez pecado por nós. Finalizo dizendo que José é um homem de fé. E um homem de uma história inspiradora. José tem uma história inspiradora. José é um homem de fé. José, a história de um homem fiel. De um homem que não se rendeu. E finalizo dizendo que Deus levante nossa geração homens desse calibre. Que Deus levante nossa geração homens e mulheres desse calibre. Que calibre, irmã Silene? Que não se deixa se corromper. Porque o que Deus tem para você é muito maior e melhor desse prato que está te oferecendo. Disso que está diante de você agora. Disso que está te corroendo para que você tome uma atitude que é
desagradável ao Senhor, que é para desobedecer ao Senhor. Se coloque de pé. Citei aqui alguns casos de desobediência ao Senhor e quantas tragédias, quantas consequências. E finalizo com a história de um homem que declara que o Senhor o pôs como pai de Faraó. Irmãos, dá para mencionar, para pensar, para imaginar um hebreu, um homem que adora ao Deus vivo e verdadeiro, entra numa terra de povo idólatra para se tornar pai de Faraó, conselheiro, tomando conta de tudo, administrando tudo, porque até os seus príncipes e ancião ouvia os conselhos de José. Aonde Deus pode te levar e te usar? Irmã Silene, eu estou no cárcere, eu estou acusado, eu estou caluniado, eu estou preso, eu sou velho, eu não sirvo mais para nada. Quem disse? Quem disse? Quem te criou sabe quem você é. E Ele espera que eu e você sejamos homens e mulheres fiéis para cumprir com o propósito dEle aqui na terra, a qual Ele nos escolheu. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Diante dessa palavra, Senhor, que nos mostra que um filho Teu escolhido, que um menino, Senhor, que foi parar de uma forma tão triste no meio de um povo de impuros lábios, de um povo que adorava deuses, mas ali se permaneceu fiel, nenhum instante se deixou se corromper, mas foi ousado, nenhum instante questionou as injustiças que foram lançadas sobre a sua vida, nenhum instante se demonstrou revoltado com aquilo que estavam fazendo com ele. Pai, que haja, Senhor, nesta noite, liberação de perdão para aqueles que ainda sentem mágoa, daqueles que feriram, daqueles que injustiçaram, daqueles que caluniaram, daqueles que os colocaram em prisão espiritual. Que haja, Senhor, mentes nesta noite, a qual possa perdoar aqueles que os feriram, aqueles que os venderam, aqueles que quiseram matar. Pai, que haja perdão para aquele que hoje, por pouco, não se entregou à tentação do pecado, não se rendeu à tentação. Perdoa aquele que já está no pecado, perdoa aquele que já está atuando no pecado, perdoa aquele que não pensou antes de agir, que não pensou antes de fazer. Senhor, a Tua misericórdia é grande. E diante de um filho Teu arrependido, o Senhor perdoa, o Senhor limpa, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor purifica. Faz isso em nós, faz em nossas vidas, Senhor, a limpeza necessária. Assim como fez na vida de José, ao ponto dele dizer aos seus irmãos: não fique triste com o que vocês me fizeram, porque eu não vim para cá por causa de vós. Eu estou aqui nesta posição por causa do Senhor. Papai, faz os teus filhos entender que há lutas, que há cárcere, que há calúnias. É porque o Senhor está forjando o nosso caráter. É porque o Senhor está cuidando de nós. É porque o Senhor está nos preparando, Pai.
para poder, Senhor, a partir de abrir os nossos lábios e o Senhor nos colocar palavra, nós possamos, Senhor, ser o sal nesta terra, que é necessário, Senhor, para alcançar essas vidas que estão em trevas, para alcançar essas vidas que estão famintas, para que eles não morram espiritualmente, Senhor. Tu usaste José para salvar um povo da fome, mas nesta noite nos usa, Senhor. Nos usa para ser canal, para levar a água viva para aqueles que têm sede. E não importa, Senhor, se nós fomos caluniados, e não importa quais são as acusações lançadas sobre o nosso nome. O que nos importa é que Tu nos conheces e conhece o caráter de cada um dos Teus filhos. Portanto, Senhor, nesta noite, levanta homens e mulheres com esse calibre de homens fiéis, mulheres fiéis, pertencente a um Deus Todo-Poderoso, disposto a servir e fazer a Tua vontade e estar em Tua presença em todo o tempo, em obediência, Pai. É assim que eu te peço nesta noite, que nós possamos estar em obediência, Pai. Que nós possamos nos dispor para que seja feita sobre as nossas vidas a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para cada um dos Teus filhos aqui presente e para aquele que nos acompanha pela internet. Seja o Senhor das nossas vidas, assim como Tu foste com José. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso momento do ofertório. Como nós já sabemos, sempre falamos, não falamos sobre dinheiro, mas vamos nos aconselhar com o Senhor a respeito do nosso ofertar, do dizimar, do votar. E que o Senhor possa falar com cada um dos seus filhos nesse momento. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, pedimos a Tua intervenção, Senhor, sobre os corações, Senhor, de cada um que aqui está presente, sobre o momento, Senhor, de ofertar, sobre o momento dos Teus filhos ser dadivosos, ser voluntários e se posicionar, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem dado a cada um. Porque tudo vem de Ti, Senhor. Tudo que temos é Teu. Portanto, Senhor, pedimos, Senhor, a Tua intervenção, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Abençoa cada lar, cada homem, cada mulher, cada família, cada empresa, cada empregado. Aquele que está desempregado, aquele que está necessitado, aquele que agora, talvez neste momento, preocupado com uma conta, com um boleto que tem para pagar e ainda não tem, Senhor, o valor total. Abençoa, supre, cuida. Tu és um Senhor que tem demonstrado o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua misericórdia constantemente sobre as nossas vidas. Que não seja diferente no hoje, no amanhã. Que as Tuas bênçãos nos sigam, Senhor. Mas que nós também possamos, Senhor, ser homens e mulheres conscientes a respeito, Senhor, do nosso dizimar, do nosso votar e do nosso ofertar. Abençoa cada lar, cada casa e a cada irmão que hoje aqui está se prontificando, Senhor, a trazer a sua oferta de bom coração, de uma forma agradável. Recebe, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.